Sofonias, fica para cá, de Ageu, Zacarias e Malaquias, em ordem decrescente, 4 livros. Sofonias, capítulo 2, versículo 1 em diante, né? Sofonias, Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque. Oh Deus maravilhoso, nós te louvamos, meu Pai. Aleluia. Sofonias, capítulo 2, versículo 1 em diante, né? Os irmãos podem procurar. Então, diz assim. Sofonias 2, versículo 1 em diante. Eu vejo algumas pessoas procurando, pode ficar tranquilo para nós achar também. Sofonias capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: concentra-te e examine, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres os seus juízos. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Amém? Pode ser sentado. Irmãos, o livro do profeta Sofonias é um livro que fala também sobre o juízo que viria sobre o povo de Judá, o rei do sul, Jerusalém. E com certeza absoluta, nós lendo algumas partes deste livro, e já que esse livro é um livro pequeno, a gente observa que Deus não queria destruir o povo. Por isso que Deus enviou o profeta, como ele enviou também outros profetas para falar com o povo de Israel. Para quê? Para que pudesse ser evitado o juízo do Senhor. E aqui, quando ele fala no versículo de número 1 que nós lemos, concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, era para eles estarem congregados. E era para eles observarem, investigarem detalhadamente a vida deles. Porque eles estavam vivendo como um povo que não tinha vergonha. Um povo que estava pecando deliberadamente. Um povo que estava fazendo várias coisas contra a palavra de Deus e a vontade do Senhor, sem o mínimo pudor, sem o mínimo entendimento. Ou melhor dizendo, eles não queriam entender, porque tem aqueles que não entendem e tem aqueles que não querem entender. Mas eu entendo também que aqueles que não entendem, eles não entendem até o momento em que a palavra não é chegada para eles. Porque a partir do momento que a palavra é chegada para eles, normalmente de acordo com a Bíblia, eles na verdade não querem entender. Porque na verdade Deus se dá a conhecer a todos. Amém? É por isso que Deus vai julgar aquelas pessoas que não o aceitam pela dureza do coração. Porque esse também é um pecado que coloca a pessoa no estado de condenação pelo fato dela se omitir, dela negar a fé, a aceitar o Senhor como seu Salvador também. Amém? Então o povo era para estar examinando a vida deles. Deus queria que o povo, a nação, tivesse esse estado de exame, ou melhor dizendo, examinasse a sua vida, porque ele queria livrar. E aí no versículo 2 fala também, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, que venha sobre ti, antes que venha sobre ti o furor do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Claramente, Deus queria que eles se arrependessem antes que viesse o dia da ira do Senhor. O que nós encontramos na Bíblia? Muitas vezes as pessoas falam assim, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau.
era um Deus, que punia severamente. Mas Deus, Ele nunca mudou. Amém? A Bíblia fala que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus sempre é o mesmo. E Deus sempre, antes de executar o juízo, Ele avisa, Ele alerta. Por que Deus mandava os profetas, como foi no caso aqui, o profeta Sofonias, avisar o seu povo? Porque Ele não iria formar um povo para destruí-lo. Amém, amados? A intenção de Deus ao formar o povo de Israel era uma intenção boa. Se a gente olhar a Bíblia Sagrada, o melhor projeto que havia na terra era para o povo de Israel. A lei ali era para que eles fossem guardados de todo o mal, para que eles fossem livrados. Mas infelizmente eles não observavam isso. E ainda assim Deus, ainda que eles tinham a lei, que era boa, que era santa, que era para que eles fossem um povo diferenciado dos povos da terra, Deus mandava os profetas antes dos juízos. Amém? Então o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Deus não efetua o juízo sem antes falar. Aleluia! Amém? Pastor, e até quando eu sou ignorante? Até o dia em que você ouve a palavra do Senhor. A partir daquele momento que a palavra do Senhor é revelada a você, a nós, a todos que estamos aqui, nós não somos mais ignorantes. Amém? Nós não somos mais inocentes, vamos dizer assim. Essa é a palavra mais adequada. Por quê? Porque foi revelado a nós o Senhor. A vontade do Senhor naquele caso. E Deus, amados, Ele fala às vezes, diversas vezes. Em algumas situações Ele fala por diversas maneiras. Porque o intento de Deus é salvar. Amém? Se a gente for analisar aqui, olha só o versículo de número 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo, buscai justiça, buscai mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Quer dizer, a vontade de Deus era que o povo fosse livrado. Amém? Então essa mensagem é uma mensagem que nós devemos também colocar no nosso coração. Porque, de alguma forma também, nós podemos entender, o próprio livro do profeta Sofonias fala sobre isso, que virá sobre a terra uma grande destruição. Vai chegar o momento, e eu creio que nós não estamos muito longe disso acontecer, embora não sabemos detalhadamente. Mas pelos sinais que a Bíblia, Jesus disse, os apóstolos, que haveriam antes do fim, nós sabemos que nós estamos não tão longe do fim. Porque o versículo de número 2 e 3 do capítulo 1 diz assim, de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, quer dizer, aqui o profeta Sofonias estava apontando também para o fim dos tempos, aonde toda essa terra, a Bíblia fala até mesmo de acordo com a carta de Pedro lá, no final da Bíblia do Novo Testamento, que a terra será destruída, será queimada. Mas, e a igreja? Será que ela vai fazer parte dessa destruição? De acordo com a Bíblia? Quem crê que a igreja vai passar pela destruição, levante a mão. Não, a igreja não vai. A igreja está certa de não levantar, ninguém levanta a mão. Porque a igreja não vai passar pela destruição. Antes que venha o dia da ira do Senhor sobre esse mundo, o Senhor vai nos levar dessa terra. Amém? Deus não vai permitir que nós sejamos destruídos. Deus vai também de alguma forma nos esconder, vai nos livrar. Por quê? Porque hoje nós estamos congregados aqui para quê? Para estarmos também cultuando a Deus, para estarmos cantando a Deus, para estarmos ouvindo também as coisas que Deus tem feito no nosso meio e para ouvirmos a palavra de Deus. Então a palavra de Deus também nesta noite estamos falando que nós devemos nos preparar para a partida dessa terra. Amém? Porque a Bíblia fala que ele virá como um ladrão. E o ladrão não avisa a hora que vem.
Ninguém sabe. Mas nós devemos estar preparados, porque, irmãos, porque quando Jesus vier como um ladrão para arrebatar a igreja, nós vamos subir, nós vamos ser levados. E a destruição depois, logo na sequência, vai ser efetuada sobre a terra. Mas nós não vamos estar aqui, por quê? Porque nós louvamos a Deus, porque nós ouvimos a palavra de que viria a destruição. Então nós também, de alguma forma, vamos ser escondidos pelo Senhor. Amém? E aqui ele queria que o povo fosse escondido por ele, mas o povo, na sequência dos fatos, anos iriam, e infelizmente o inimigo iria julgar o povo, porque o povo não se arrependeu. Amém, amados? Mas ele fala aqui uma mensagem interessante no versículo 3, que todos os mansos da terra que cumpriam o juízo deveriam buscar a justiça e a mansidão para serem livrados. Nós devemos entender uma coisa. A justiça que eu creio que o profeta estava falando era a justiça de Deus, que estava na palavra de Deus para eles da época, que era contra tudo aquilo que eles estavam fazendo. Havia uma corrupção generalizada na época do profeta Sofonias, antes da destruição da Babilônia. Ali os profetas estavam corrompidos, os sacerdotes estavam corrompidos. Se você for virar uma página aí comigo, capítulo 3, diz assim, os versículos de número 4 e 5. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Quer dizer, os profetas eram levianos. Amém, amados? Homens irresponsáveis, homens que não tinham sinceridade, homens pérfidos, homens desleais, homens traidores. Os sacerdotes profanavam o santuário e transgrediam a lei. Homens que deveriam conduzir o povo a Deus estavam de mãos dadas com a corrupção. Então o que é que Deus ia fazer aqui? Se o profeta, que deveria ser a boca de Deus, estava corrompido, os sacerdotes também, que deveria conduzir o povo a Deus, fazer os sacrifícios ali a Deus, estava corrompido, o que é que Deus poderia fazer? As autoridades da cidade estavam corrompidas, então Deus iria destruir. E hoje também nós estamos percebendo, porque as autoridades mundiais, para que se cumpra a palavra de Deus, são corrompidas também. Quando você liga os jornais, é notícias de perversão, de corrupção, de roubo, de exploração das autoridades, dos governos mundiais. E a Bíblia fala que isso iria acontecer, então a Bíblia está se cumprindo. Mas nós não vamos ser destruídos por esses homens, nós vamos ser livrados, como eu falei. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela tem a promessa. Amém? É por isso que você não deve deixar, nós temos falado isso desse povo, de vir à igreja, do seu compromisso com o Senhor. Você está aqui porque você está congregado, você está envolvido na graça do Senhor Jesus Cristo. E essa graça, hoje estamos falando também que nós devemos abraçar a nossa salvação a cada dia. Esse termo abraçar é nós envolvermos com a salvação do Senhor. Esse termo abraçar é quando a corrupção chegar para nós dizermos não. Esse termo abraçar é quando nós tivermos a oportunidade de prejudicar alguém, nós dizermos não. Por quê? Porque o Senhor tem nos ensinado a forma de como nós devemos agir. O povo de Israel era um povo que foi escolhido, como eu falei, para estar sendo ali o modelo de Deus na época. E o povo se pervertia e Deus julgava. Por quê? Porque Deus não pode concordar com o erro. Amém? Deus, ele, do mesmo jeito que ele julga o ímpio, de alguma forma também ele julga os seus. Amém? Se nós errarmos, se nós falharmos, Deus vai nos corrigir. Por quê? Porque nós sabemos que aqui na terra nós estamos em processo de correção. Amém? A Bíblia diz aqui no capítulo 3, versículo 2, olha comigo. Olha 4 defeitos graves que esse povo tinha. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus.
erros gravíssimos. Não atendia a ninguém, não atendia às coisas que Deus falava, às coisas que Deus queria que eles fizessem. Eles não atendiam. Não aceitavam a correção de Deus. Já viu aquela pessoa que fala assim: no dia que eu estou na igreja, no dia que me der na cabeça eu saio, ninguém manda em mim. Essa expressão é perigosa, cuidado. Amém? Cuidado. Muitas pessoas do povo de Israel, na época do profeta Sofonias, pensavam assim, que ninguém mandava neles. E o que aconteceu com aquelas pessoas? Foram destruídas. Porque Deus não pode criar rebelde. Amém? Deus não vai criar pessoas que têm um coração duro, pessoas que fazem o que querem, pessoas que não confiam no Senhor e nem se aproximam de Deus. Crente tem que se aproximar de Deus, crente tem que se aproximar da palavra, crente tem que ter sede de Deus, porque quando você se aproxima de Deus, Deus também ele vai até você. Quando eu vou até a Deus, ele vem até mim. Quando eu me achego a Deus, Deus também se achega a mim. Por quê? Porque Deus é um Deus de proximidade, de intimidade. Deus quer ter contato conosco, mas é um contato santo, é um contato, amados, que vai adquirir também através da nossa presença na igreja, da nossa comunhão, daquela vontade de congregar, porque a Bíblia diz que eu tenho que aproximar do meu Deus. Então no dia de culto eu não vou falhar, porque Deus está me esperando também na sua casa, no seu templo, na sua santa morada, porque Ele é Deus. Então nós temos que entender isso. Nós não podemos deixar de aproximar de Deus. Tem pessoas que desaproximam do Senhor muito fácil. Nós estamos vendo que isso aqui era algo grave. Não confiavam em Deus. Quando uma pessoa ela afasta da igreja um mês, dois, às vezes fica até anos, isso é um sinal de que ela não está confiando no Senhor, não está tendo segurança em Deus. Mas temos que confiar, amados, porque fiel é o que fez a promessa. Ele vai cumprir, tem cumprido as suas promessas e vai cumprir até o final. Então nós temos que entender, Deus não pode falhar, Deus não pode errar, Deus não volta atrás. Ainda que nós voltemos, ainda que nós falhemos, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel para sempre, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Às vezes nós falhamos com Deus, Deus olha com seu olhar de misericórdia, nos perdoa e nos abençoa. Por quê? Porque Ele é um Deus de compaixão, Ele tem cuidado de nós. Ainda que nós às vezes fazemos coisas que desagradam a Deus, Deus tem cuidado de nós, tem amor por nós, e nós sentimos o amor de Deus e o zelo dele pela nossa vida. Amém, igreja? Nós precisamos entender isso. E aí a Bíblia fala no versículo número 6: exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, se desertam as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, verso 7, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Está vendo? Se eles tivessem ouvido, se eles tivessem acreditado, a morada deles não teria sido destruída. Está vendo? Está entendendo, igreja? Observe bem, versículo número 7. Olha o que Deus dizia. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída. Então, quando Deus está falando algo para nós, é para que nós não soframos o dano daquela palavra. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra, é para você guardar no seu coração. Amém? Porque o que aconteceu com o povo na época do profeta Sofonias é porque o povo foi rebelde, é porque o povo oprimia, é porque o povo não obedecia, é porque o povo explorava as pessoas. Deus não podia aceitar aquele governo corrupto, Deus não podia aceitar aquelas explorações que havia em Israel, as autoridades corrompidas. Quando o mundo está corrompido, o que é que Deus pode fazer? Será que Deus vai ficar todo o tempo esperando? Não. Deus tem um dia, Deus tem uma hora, e a hora de Deus também está se aproximando. A Bíblia fala no dia do Senhor,
está se aproximando, principalmente nos dias de hoje. Então não se escandalize a ponto de achar que Deus não está vendo ou ouvindo o que está acontecendo na terra. Nada foge do Senhor. Deus está vendo tudo que está acontecendo. Deus está vendo o povo que está sofrendo. Deus está vendo aqueles que estão sendo prejudicados. Deus está vendo, mas Deus está vendo também aqueles que estão sendo fiéis. Aqueles que estão sofrendo, mas pensam assim nas suas mentes: olha, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo com meu Deus e por meu Deus. E eu sei que esse sofrimento vai passar. Eu sei que essa pessoa que está me oprimindo, ela vai um dia passar. Eu sei que as pessoas que me perseguem vão passar, mas eu não vou passar. Por quê? Porque eu creio no meu Deus, e o meu Deus tem uma promessa de arrebatamento para a minha vida, dessa destruição, dessa punição. Porque a terra será queimada, o diabo também será queimado, será destruído, os seguidores do diabo também serão destruídos e queimados, lançados no lago de fogo, em jogo que a Bíblia fala. Mas a igreja estará salva, a igreja estará liberta, a igreja estará abençoada na glória do Senhor. E quando eles estarão pagando lá, nós estaremos louvando ao Senhor, glorificando ao nosso Deus no céu, dizendo que Ele é santo, o Cordeiro que vive e reina pelos séculos dos séculos, e que não nos deixou perecer, e que prometeu vir nos buscar, e veio, e nós estaremos junto dele para todo o sempre. Então a igreja tem que entender isso, porque senão a igreja vai pensar: eu estou indo na casa do Senhor, aconteceu isso, vou parar de ir na igreja. Não, meu irmão, não pensa assim não. Se você recebeu a sua bênção, amém, vem testemunho, como os irmãos testemunharam pela frente. Mas se tem outras bênçãos que você não recebeu, continua caminhando. Por quê? Porque a bênção da salvação, ela é algo que nós temos que estar focados nela. É a maior promessa de Deus, de que Ele vai nos livrar do sofrimento terreno, de que Ele vai nos livrar das humilhações, das opressões. Sabe aquelas dificuldades que você pensa assim: meu Deus, quando é que essa situação vai acabar? Eu não sei, estou sofrendo, a minha família, o meu marido, meus amados, nós vamos um dia ser separados do sofrimento. Eu não sei aqueles que ficaram para trás, porque muitos vão ficar, porque eu estou olhando para o Senhor. A Bíblia diz assim, o Senhor diz: olhai para mim vós todos, e sereis salvos. Quando fala olhar para o Senhor, é obedecer ao Senhor, colocar os seus olhos no Senhor. Embora que alguém não queira seguir o Senhor, você vai seguir. Por quê? Porque você tem o selo da salvação, a promessa da salvação, e o diabo não pode nos roubar, e nós não vamos deixar. É isso que nós temos que reter em nosso coração. Amém, amados? E Deus queria que eles temessem, e eles não temiam. Quando eu volto para o capítulo de número 4, do versículo 4 do capítulo 1, melhor dizendo, leia comigo, acompanhe. Capítulo 1, versículo 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei este lugar, o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram exércitos do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por Ele e também por Bilbom, os que deixam de servir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Olha só. Então havia pessoas do povo de Israel fazendo sacrifício a Baal. Olha que coisa terrível. Isso acontecia no meio do povo de Israel. Crente não pode adorar a dois senhores. Preste bem atenção no versículo 4. Ó. Exterminarei, parte B, deste lugar o resto de Baal e o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Quer dizer, pessoas que trabalhavam para Baal, faziam os rituais para Baal, um deus pagão, um dos principais, ou o principal deus da terra cananita. Olha só o que Deus ia fazer, ia destruir. Por quê? Deus não ia permitir sacerdote fazendo sacrifício a Baal e fazendo sacrifício para ele também não. Outra coisa, no versículo 5, eles estavam adorando o quê? Os astros, as estrelas, e também adoravam ao Senhor e juravam também por ele e também por Bilbom. Já viu aquela história da pessoa que está com o Senhor e está com o mundo? Não pode, irmãos. Nós temos que estar com o Senhor.
Nós não podemos dividir a glória que nós damos a Deus com ninguém. Amém, amados? A destruição viria para este povo, porque pessoas que dividem a glória, Deus não divide a sua adoração com ninguém. Então, no dia, o que nós tiramos aqui de aplicação das nossas vidas? No dia que você for confrontado a fazer algo que é contra a palavra de Deus, não faça. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel para te abençoar muito mais do que aquilo que está diante de você. E tem pessoas que às vezes pensam assim: ah, não, eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu perco o emprego. Outros pensam assim: ah, eu vou fazer, se eu não fizer, eu vou perder minha família. Olha, a Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus mais do que pai, mãe, filho, filha. Não me interessa. Só Deus deve ser adorado. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas eu adoro só Deus. Só Deus pode ser adorado. Só Deus pode ser glorificado através da minha vida. Eu oro a Deus, Senhor, me ajude, porque eu vejo que a igreja está sendo destruída. O diabo está tentando de tudo para que a igreja adore o Senhor e adore o mundo. Mas nós sabemos, amados, que aqueles que adoram o mundo e adoram a Deus, eles se tornam inimigos de Deus. Eu não quero ter Deus como meu inimigo. Eu quero ter Ele como meu Senhor e meu amigo. E não vou adorar e servir apenas a Deus e a mais ninguém. Adoração é só Deus. Eu amo meus irmãos, sirvo meus irmãos, amo a minha família, mas adorar eu só adoro a Deus. E eu peço a Deus que ajude, Senhor, porque o diabo, ele tem lançado tantos dados inflamados na igreja, como está acontecendo aqui também, na época do povo de Israel. Esse Milcom aqui significa Moloque. Eles estavam sacrificando, a adoração a Moloque, ela envolvia sacrifícios humanos. Olha que ponto que o povo de Israel chegou, sacrificando crianças a Moloque. Olha que coisa terrível. Então não é à toa que Deus iria fazer com que a destruição viesse sobre eles. Porque Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não brinca. Deus é um Deus de sinceridade. Amém, irmãos? E o versículo 6 também nos descreve um monte de pessoa complicada também. Diz aqui, ó: os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Deixar de seguir, como diz aqui o texto, não buscar e não perguntar por Deus. Isso aqui é um sintoma, característica de pessoas que se afastam de Deus. Meus irmãos, o crente, ele não pode deixar de seguir o Senhor. Discípulo segue o seu mestre. Amém? Você não pode deixar de seguir a Deus. Não pode. Porque se você deixa de seguir a Deus, você perde as promessas. Você compromete a sua vida. Você compromete a sua salvação. Então não pode deixar de seguir a Deus. Discípulo segue o seu mestre. O nosso mestre é Jesus Cristo. Amém? Discípulo não para de buscar a Deus. O crente tem que buscar. A vida do crente é marcada por busca. Você vai buscando e Deus vai te dando vitória, vai te dando livramento. Agora o irmão Alex testemunhou aqui. Quer dizer, outras lutas virão para a vida dele, como vem para as nossas também. Mas aonde está a nossa vitória? As vitórias que eu vivi, os livramentos, nas buscas nossas ao Senhor. Amém? Você está numa prova. Você pensa assim: eu preciso buscar Deus. Outro dia nós estávamos falando que tem dificuldade de levantar 3 horas da madrugada para buscar. Só levanta 3 horas da madrugada para orar quem é crente verdadeiro e fiel. Amém? Só vai para o monte, meus irmãos, em época de luta, e até quando na época de luta também, e passa tempo orando sozinho com o Senhor, quem é crente verdadeiro, quem acredita na promessa. Amém? Só vai jejuar e pegar a carne quem é cristão sabe, porque a Bíblia fala que é a caça de demônios que só sai a poder de jejum e oração. Então quando a igreja começa a jejuar, quando a igreja começa a orar, os demônios começam a tremer, porque os demônios têm medo de consagração. Os demônios, eles têm medo daquele crente que se separa para Deus, porque eles sabem que na hora que aquele crente chegar diante deles, eles vão ser queimados pelo poder da glória do Senhor. Eles vão ter que sair daquele corpo. Pode até demorar um pouquinho, ele pode até fazer uma gracinha, mas ele vai ter que sair, porque aquele crente está vivendo a poder de jejum e oração. Então quando ele abrir a boca, quando ele impor a mão sobre aquele demoniado, o demônio vai ser queimado, o demônio vai sentir o fogo de Deus. Por quê? Porque você ora
e aí o seu poder vem lá no céu, e o diabo não aguenta o poder, a carga que vem do céu sobre ele. Quando aquela carga vem, ele começa a gritar, ele começa a desesperar, porque ele sabe que a saída dele daquele corpo é questão de horas. Então, se nós queremos vitória, se nós queremos mais vitória do que temos tido, nós devemos separar em oração, nós devemos jejuar, nós devemos ser fiéis ao Senhor, porque quanto mais nós orarmos, quanto mais nós jejuarmos, mais vitória nós teremos, e o adversário vai cair por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque Satanás, ele bem sabe aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E eu quero acreditar que todos que estão aqui nesta noite estão esforçando para servir ao Senhor, estão esforçando para se juntar com o Senhor, porque a palavra também diz que aquele que não ajunta-se com o Senhor, ele espalha. Então, se nós estamos aqui, nós vamos ajuntar-nos com o Senhor, nós vamos envolver-nos com o político, nós vamos amar os irmãos, nós vamos ter comunhão com os irmãos. Quando o pastor falou de oração, a pessoa vai estar presente, a menos que aconteça algo, não dê para mim. Por quê? Porque ela sabe que naquele momento que a igreja se retira para orar, é um momento de guerra espiritual, é o momento em que Deus vai dar ordem aos anjos dele para guerrearem contra os demônios, para que as nossas famílias sejam libertas, aqueles que não foram ainda, para que as pessoas sejam abençoadas através da oração e do jejum. Amém? Palavra, oração e jejum não pode faltar na vida do cristão. Nós podemos observar que os cristãos mais assim fracos, no sentido espiritualmente falando, são aqueles que são infrequentes. Meus irmãos, quanto mais você chega-se a Deus, Deus chega-se a você. Amém? Você já viu quando você liga uma tomada de um ventilador, ele vai estar ali ventilando, não vai? Quando você liga a tomada de um aparelho, seja qual for, de eletrodoméstico, ele vai funcionar, não vai? Então, quando você começa a orar, você está se ligando com o céu. Preste atenção, entenda isso. Quando você começa a jejuar, você está se ligando com o céu. Quando você começa a ler a Bíblia, estudar para entender o que Deus te fala, você está se ligando com o céu. Você está se santificando. Amém? Então o crente tem que gostar de se separar para Deus. Pastor, mas eu trabalho o dia inteiro. Mas eu ouço pessoas que às vezes na hora do almoço, que tem 1h30 de almoço, 2 horas, cada um tem um tipo de trabalho, fala assim, toda vez que eu posso, eu dou uma lida na Bíblia, Deus fala comigo. Não é? Então, irmãos, nós temos que ter tempo para Deus. Porque se nós não tivermos tempo para Deus, como que Deus vai operar na nossa vida? O povo de Israel aqui não estava, nem algumas pessoas, perguntando pelo Senhor. Parou de perguntar. Para de orar, para de ir na igreja, daí a pouco está vivendo uma vida de uma pessoa afastada. Nem mais pergunta pelo Senhor. E aí, o versículo de número aqui 12, olha só o que diz, a parte final. Olha o que alguns diziam, o Senhor não faz bem nem mal. Olha só, eles estavam tão cegos pelo pecado, que eles chegaram ao ponto de dizer a algumas pessoas que Deus não fazia nem bem nem mal. E nós sabemos que Deus faz o bem e faz o mal também. A Bíblia fala isso. Agora, para que nós não soframos o mal de Deus, nós temos que fazer o quê? Quando Deus fala, nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos. É igual o irmão falou aqui. Deus nos tem dado muitas vitórias. Nós temos que tomar posse. Deus nos chamou para ser vitoriosos. Deus não nos chamou para sermos derrotados, fracassados. Porque a tendência do ser humano é na hora que vem uma luta, ele enfraquece. A tendência nossa é ceder. Mas quando você está orando, quando você está lendo Bíblia, quando você está jejuando, de acordo com o que você pode, aí você, quando vier aquele problema, você vai discernir da seguinte forma: não, esse problema está vindo para me provar. É Deus testando a minha fé. E eu vou firmar o meu passo, porque eu sei que aquele que firma os passos não vai deixar eu escorregar. Preste bem atenção. Aquele que firma os seus passos não vai deixar você escorregar. Na hora que vier aquela prova, na hora que vier aquela luta, que vem para poder
te atribular, e você tem o costume de correr, você fala, não, vou ficar aqui, eu não vou correr, porque eu sei que eu não estou lutando contra Deus, eu estou lutando com Deus, contra o adversário. Deus está comigo, Deus está com você, Deus não te abandona jamais. Agora também nós não podemos abandonar Deus, existe essa condição. Só são desprezados aqueles que desprezam a Deus. A Bíblia não fala isso? Os que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desprezados. Então, se você honra a Deus, se você, quando vem uma prova, alguém vem falar com você, e agora, o que você vai fazer? Não, Deus vai me dar vitória. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou falar com Deus, eu vou sair dessa situação, eu não vou me acovardar. Aí aquela pessoa que estava a fim de ver você falar, que iria recuar, que iria andar para trás, vai pensar assim, não, esse aí tem fé. E aí aquela prova pode demorar, mas a sua bênção vai chegar. Por quê? Igual eu falei, quando você liga algo aqui, está ligado lá também. Quando você fala no meio de uma prova assim, não, Deus vai me dar vitória, Deus escuta, porque Deus está no céu e Deus está na terra. Ele escuta todas as coisas. Então ele está ouvindo aquilo que você está falando. Então quando você dá uma palavra de fé, Deus ouve a sua palavra e te honra. Por quê? Porque você teve fé. Não é porque você é preto, não é porque você é branco, não é porque você é rico, não é porque você é pobre, não é porque você mora no morro ou mora na Baixada. É porque você é um homem de fé, porque você é uma mulher de fé, porque você não retrocedeu, não acovardou. Deus não trabalha com covardes, Deus trabalha com quem tem coragem. Não é coragem para brigar com os outros, não. Não é coragem da carne, não. É a coragem da fé. Amém? É a coragem para fugir da briga da carne e entrar na briga do Espírito. Brigar com demônios. E com demônios se briga com o joelho no chão. Amém? Quando você bota os joelhos no chão, ali você está guerreando espiritualmente. O crente tem que evitar o confronto carnal. Às vezes é difícil, mas você tem que evitar. E como você vai evitar isso? Orando, buscando a Deus. Fala com Deus. Às vezes você pode acordar de madrugada, como a irmã tem feito. Às vezes você pode falar a hora que você puder, mas fale com fé. Amém? Não adianta nada também você levantar 3 horas e ficar perambulando. Não está nem orando direito, não. Você tem que orar. Esforce sua mente. Eu falo que teve um momento da minha vida e eu não fiz nada demais. Foi um momento de prova que eu estava passando. Durante aproximadamente 3 meses. Só os domingos eu não fazia isso. Eu levantava todos os dias, 3 horas da madrugada e orava até 4. Com o propósito que eu fiz com Deus. E ali eu esforçava muito contra a minha carne, que queria que eu voltasse para a cama. E eu, relutando ali, eu orava, para que aquela oração não fosse uma oração sem fé, a oração daquela pessoa que está mais com sono, sem saber o que está falando. Não. Eu falei, eu vou orar, Senhor, até o final, porque eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Então é assim, ore com fé, persevere com fé, porque o seu Deus é um Deus verdadeiro. Não é Deus falso, não é Deus de pau, nem de pedra, feito por mãos humanas. É o Deus criador dos céus e da terra. Amém? Se levante nesta noite, se coloque sobre os seus pés. Todos aqui já aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador? Tem alguma pessoa que eu não conheço a todos? Essa é a primeira pessoa, não? Renato, você já aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Já? Amém. Já batizou? Mas você conversa com esse aí, para a gente estar orientando ela, vai ter um batismo março, tá? Então, a Bíblia fala com você. Amém. Então nós vamos estar colocando esse pessoal, todos que não são, tá, irmãos, aqui da igreja, que não são batizados, nós estamos aqui orientando. Vai começar o curso do batismo sábado, provavelmente agora, entrando. E no princípio de março, provavelmente, na última semana, são 4 lições, uma cada sábado. No último sábado nós fazemos a última lição e no domingo nós batizamos. Então quem não é batizado, que batize agora, esse batismo está marcado para março. Amém? Não prolongue, não retarde para que a sua bênção venha chegar. Amém? Quem é que está passando um problema grave aí? Todos estão passando dificuldade. Um problema que está assim, te cutucando, está te encurralando, está não te deixando em paz. Quem é que está passando? Eu vou pedir essas pessoas que vêm aqui, né, que nós vamos orar. Amém? Pedir os obreiros agora que estejam em posição. Se a igreja quiser vir toda também, fica à vontade, coloque o seu pedido, nós vamos fazer um clamor aqui diante do Senhor, porque Deus
seja ele um pedido urgente, um pedido com pouca importância ou muita importância, não sei, mas se você necessita, coloque diante do Senhor no coração. Meu Deus, meu Pai, nós estamos agora no final deste culto, onde nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós ouvimos aqui, ó Pai, dois testemunhos maravilhosos, ó Pai, de que o Senhor curou pessoas. Ó Deus, e cada um, ó Pai, que veio aqui à frente, e está, meu Pai, colocando diante do Senhor esse problema agora. Da mesma forma que o Senhor, ó Pai, fez o cura na vida do irmão Alex, da irmã do irmão Alex, também na vida da Maria, que o Senhor possa estar entrando com providência nesses problemas que estão sendo apresentados ao Senhor. Tem pessoas aqui que estão com problemas, ó Pai, na área financeira, outras, ó Pai, na área sentimental, outras na área ministerial, outras, meu Pai, na área familiar, em qualquer área que for. Nesta noite, neste momento, nós estamos orando para que o Senhor, meu Deus, toque nessas vidas, para que o Senhor, ó Pai, tire o problema dessas vidas, para que o Senhor tire, meu Pai, aquilo que está impedindo, aquilo que o adversário tem usado, que seja agora repreendido, meu Pai. Nós agora repreendemos toda a obra do adversário contra todas as vidas que fazem presente na tua casa nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tirando agora tudo aquilo, ó Pai, que tem impedido o teu agir. Meu Pai, que venha do Senhor agora aquela graça dos céus, que quando nós a recebemos, ó Pai, nós recebemos com ela a resolução dos nossos problemas. Então traga nessa noite provisão para as nossas vidas. Meu Deus, entra agora no caso, entra agora, meu Pai, para resolver, entra para, meu Pai, mostrarmos mais uma vez o teu poder, a tua glória, meu Pai, e que nenhuma das pessoas que neste momento estão orando com fé, meu Pai, venham deixar de ser atendidas pelo Senhor. Que cada pessoa neste momento em que nós estamos orando, meu Pai, possa estar recebendo do Senhor algo do céu, uma bênção que venha direto do céu, meu Pai, uma bênção que não possa ser impedida por demônios nem por ninguém, para que nós possamos continuar testemunhando do teu nome, que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, e por isso nós estamos alegres. Assim, meu Deus, eu oro e abençoo a todos que vieram aqui na frente. Que eles saiam daqui, ó Pai, e venham a ver essas bênçãos já nessa semana que há de entrar. Em nome do nosso Jesus Cristo, eu oro para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Faça assim com as mãos em forma de glória. Senhor, meu Deus, eu abençoo a cada irmão que veio nessa noite, cada irmã, com o teu amor, com a graça dos teus filhos, e também, ó Pai, com a doce, suave consolação que tem nos consolar de todas as tristezas que vem o Espírito Santo. Assim, ó Pai, que toda a igreja seja abençoada e consolada nesta noite, em nome